Vilma. Oh, Jesus, quase que eu corro. Mas eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, não é verdade? E eu, mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E volto a expressar a minha felicidade. Porque nessa noite eu estou aqui e eu vejo pessoas de coração alegre. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né? E eu vejo pessoas que no seu semblante tem a alegria, a gente vê a expressão de alegria, de felicidade por estar aqui nessa noite, né? Muito me alegra em vê-la, feliz da vida. Eu estou aqui só em vê-la, aqui servindo ao Senhor, que eu creio que você agora é uma serva do Senhor. Quantas vezes nós nos encontramos e eu já falei de Jesus para você e hoje transborda no meu coração a alegria de vê-la seguindo a Deus, né? E como a irmã já falou aqui nessa noite, Deus ele age. As pessoas costumam dizer no mundo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Tudo que Ele faz, Ele já tem um propósito a realizar com todas as coisas que Ele faz. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que agrada ao Senhor, que adora a Deus, não é verdade? Então, assim, eu creio que Deus, Ele tem trabalhado na vida de cada um que está aqui. E aqueles que ainda não se decidiram por conhecer verdadeiramente a Jesus, nessa noite, o Espírito Santo está falando aos seus corações, porque aqui existe alegria, aqui existe gratidão nessas pessoas que estão aqui. A palavra que já foi dita aqui diz que o Senhor Jesus, que Deus, Ele é quem cuida, Deus é quem trata, Deus é quem está no controle da vida, porque disse aqui, tem no Salmo que o irmão 18 leu, diz que assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim Deus afasta de nós as nossas iniquidades. Então isso fala de quê? Isso fala de perdão. Isso fala do perdão de Deus, que é tão grande, tão expressivo, que mesmo não tem condições do Oriente e do Ocidente se juntar. Então Ele afasta, Ele esquece, Ele separa. Quando Deus perdoa um homem, Ele esquece as suas iniquidades. Ele perdoa os seus pecados. Ele dá uma nova vida. Ele traz, a Bíblia diz que escreve-se o livro do homem, o nome do homem no livro da vida. E dali quem vai apagar? O Senhor Jesus, Ele bota, como o Salmo 40, a irmã mencionou o Salmo 40 aqui, e o Salmo 40 ele diz que Deus, Ele firma os pés do homem como numa rocha. Tira do charco de lodo, né, irmã Alda? Tira do charco de lodo, põe um novo cântico na boca e firma os pés como numa rocha. Ele diz que espere com paciência, porque Ele é o dono de tudo. Ele está no controle de tudo. E nessa noite eu agradeço ao meu Senhor, porque eu estou aqui nessa noite rendendo adoração a Ele, porque Ele é bom e muito Ele tem feito. Ele diz no Salmo 103, porque Ele não nos tratou segundo a multidão dos nossos pecados. Quem de nós, se nós parássemos para fazer uma análise das nossas vidas, quem de nós seríamos dignos de estar aqui? Nós, pecadores, cheios de defeitos. Muitas das vezes Deus fala conosco que a gente não obedece. A gente escuta a voz do Espírito Santo, mas ainda assim endurece o coração. Mas esse Deus misericordioso, bondoso, Ele não nos trata por nossa condição. Ele nos trata segundo o amor que Ele tem por cada um de nós. Aleluia! Ele nos trata por segundo o amor que Ele tem, porque Ele foi. Olha, o Salmo 103, ele fala de quê? De gratidão, né? Mas se nós pararmos para analisar, ele fala de um Deus que gosta de se relacionar com a sua criatura. Com aquela criatura que Ele fez, que Ele teve o amor de criar. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Falava de Jesus ali no momento da criação, no momento em que Deus disse, e haja luz e houve luz. E Deus criou o homem, a criatura, diz que foi feito a imagem e semelhança dele. Então, Deus criou tudo que nós vemos, que se nós formos parar para olhar a grandeza de Deus, a terra é linda, a natureza é perfeita. Mas o mais perfeito que Deus criou foi o homem. Porque se nós formos olhar a vida do homem como ela é, a criatura, o ser humano é uma criatura muito complexa. O cérebro do homem, a máquina humana é muito complexa. Então como é que uma pessoa tem coragem de dizer que isso não foi Deus que fez? Foi só do acaso, obra do acaso. Eu me recuso a aceitar isso. Eu me recuso. Então Deus, Ele fez em nós a perfeição, a sua imagem e semelhança. Então o homem, ele não tinha vida. Aí a Bíblia diz que Deus chegou...
soprou nas narinas do homem e deu o fôlego de vida. E a partir daquele momento começou a história do homem com Deus. Ele deixou de ser apenas do pó da terra e passou a ser a criatura perfeita. A criatura que existiu a partir do amor, da criação do amor de Deus. Então, no longo da história do homem, o homem ele se perdeu, porque ele se deixou permitir que o pecado entrasse através da desobediência dele. Mas ainda assim, esse Deus todo-poderoso, todo misericordioso, ainda entrou com misericórdia e criou um plano de salvação para restaurar essa corrente que foi quebrada. Então, nós somos a obra perfeita de Deus. E Deus, o que é que Ele quer de nós? Deus, olha, se nós formos olhar, a gente não consegue dimensionar o tamanho do poder de Deus. Nós não conseguimos nem, na nossa mente humana limitada, nós não conseguimos dimensionar como Deus é grande, como Deus é poderoso. A Bíblia diz que Jesus ele brilha mais que a luz do sol. Me diga, quem de nós tem condições de olhar diretamente para o sol? Nós não temos, né? Imagina, eu fico às vezes me perguntando, Senhor, como tu deve ser lindo, porque a Bíblia diz que Jesus brilha mais que a luz do sol, né? Então às vezes eu fico pensando, um Deus tão grande, tão poderoso, gostar de uma criatura tão insignificante como eu. Uma pessoa que não tem nada, que não é nada. Então, assim, Deus, o que Ele quer de nós? Que nós nos relacionemos com Ele. Ele é um Deus, Ele é um ser relacional. Ele quer que essa criatura que Ele criou, que Ele deu a vida, que Ele deu amor, simplesmente seja grato a Ele. Entenda que Ele foi quem o criou, que Ele é dependente dEle, que Ele não tem nada se não for por Ele. A Bíblia diz isso, né? Que tudo por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Então, a partir do momento que nós, seres humanos, compreendemos que nós somos fracos, falhos, limitados, pecadores, que nós não temos nada, e entendemos que Jesus é quem tem tudo, que só através dEle que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus, a salvação, a remissão dos nossos pecados. Quando o homem ele consegue entender a mensagem de Deus, que Ele só quer que se submeta. Eu tenho uma passagem que eu vou compartilhar aqui com vocês, que se encontra no livro de Mateus, versículo 19. Glória a Jesus. Capítulo 19 de Mateus, e o versículo 16, que diz assim, a partir do versículo 16, de Mateus 19, versículo 16. Eis que aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que difícil é entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando toda a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse: Em verdade vos digo que me seguistes quando, na regeneração do Filho do Homem, se assentar no trono da glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terá terras,
ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. É linda essa passagem, porque a gente entende aqui nessa passagem o quanto nós somos egoístas, o quanto nós só pensamos em nós. Não é verdade? Esse homem, ele tinha um desejo de conhecer a Cristo. Ele tinha um desejo de ter a vida eterna. E ele já tinha um conhecimento da palavra de Deus, porque ele já guardava os mandamentos. Mas o Senhor Jesus disse que ele tinha que abrir mão de algo para poder herdar a vida eterna. E ouvindo o testemunho da nossa irmã, né? A gente fica admirado assim como Deus transforma o homem, né? Quando o homem se permite que o Senhor Jesus ele transforme, né, para que ele venha verdadeiramente ter o conhecimento da palavra e possa herdar verdadeiramente a vida eterna. Porque muitas das vezes a gente diz, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não faço mal a ninguém. Mas você não reconhece Jesus como soberano na sua vida. Você não deixa que o Espírito Santo de Deus te domine. Então como é que você vai ter morada com Cristo se você não se submete a Ele? Como é que você vai herdar a vida eterna se apenas você crê num Deus superficial? E Jesus, ele é um ser, ele é um Deus completo. Deus, ele é completo. Ele não quer só um homem que o adore só de uma forma superficial. Ele quer que o homem se entregue por inteiro. Então esse jovem aqui, a palavra diz que ele ficou triste. Ele se entristeceu e foi embora, porque tinha algo nele que ele não conseguia abrir mão. Nesse caso desse homem aqui, era o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes a gente vê pessoas que matam, que fazem de tudo por causa de dinheiro, né? Então assim, todos nós temos algo que nos prende de nos entregarmos verdadeiramente a Cristo. Mas feliz do homem que deixa que o Espírito Santo sopre no seu ouvido. O que é que impede de verdadeiramente ele ter um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso? Façamos uma análise na nossa vida. O que é que me impede de eu herdar a vida eterna? O que é que me impede de verdadeiramente, se eu já creio no Senhor Jesus, se eu já guardo os mandamentos, se eu já honro meu pai e minha mãe, se eu já faço bem ao próximo? Porque a Bíblia diz que a salvação ela não está condicionada às obras. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu faço esmola, eu ajudo as pessoas. Mas a Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. É necessário que nós façamos a obra, que nós ajudemos ao próximo, que nós façamos coisas a quem está ao nosso redor. Mas a Bíblia diz que isso não é condição para ser salvo. Para ser salvo tem que confessar Jesus, tem que se render aos pés do Salvador. E nesse momento aqui esse homem ele não quis. Ele saiu triste, porque ele sabia que o amor que ele tinha ao dinheiro impedia que ele fosse capaz de se desfazer de tudo. Ah, irmã Isolda, mas eu vou ter que me fazer das minhas riquezas, do meu dinheiro. Se preciso for, desfaça. A irmã disse que quando Jesus deu o filho a ela a partir dali ela abdicou de alguma coisa que ela gostava, porque eu acredito que ela sentia prazer naquilo ali, porque a Bíblia diz que o homem ele está lá entregue às próprias paixões, ela está entregue ao seu bel prazer, não é verdade? A Bíblia diz que o homem, quando ele não conhece a Jesus, ele está sujeito ao pecado. Então o pecado, aos olhos do homem, ele não é ruim. Então assim, no momento, ele não tinha coragem, nem forças para poder dizer assim, eu vou largar tudo que eu tenho para poder seguir a Jesus. Então assim, nós temos que deixar que o Espírito Santo, ele se apodere da nossa vida. E como é que o Espírito Santo se apodere da vida do homem? Quando ele reconhece que Jesus, ele é soberano, que Jesus, ele é o Senhor da sua vida. A Bíblia, quando Deus criou o homem lá no jardim, ele deu o fôlego de vida. Então quando o homem se afastou de Deus através do pecado, aí então o homem passou a ser vazio, porque a alegria que ele tinha era a presença constante de Deus todo dia. A Bíblia diz que o homem era privilegiado. O Deus do céu todos os dias no virar da tarde descia e se encontrava com o homem. Deus ele criou o homem para ser eterno. Deus ele criou o homem para desfrutar da eternidade que ele tinha preparado para cada um de nós.
Mas a partir do momento que ele se desfez do privilégio que Deus tinha dado a ele, porque ele se tornou um homem desobediente, ele perdeu o privilégio. Então, o Espírito Santo, ele não tem a obrigação de habitar num lar onde não existe Deus, onde Deus ele não é soberano. Porque a gente tem que entender que a gente é pecador, que a gente tem as falhas da gente e que nós precisamos de Jesus para remir os nossos pecados. Então, no momento que o homem confessa Jesus como Salvador, eu sou pecador. Então, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu aceito que o Senhor domine a minha vida. Eu entendo que só é através da Tua palavra, da Tua salvação, do Teu sacrifício, que eu vou ser uma pessoa livre e liberta e salva. Então, nesse momento, quando o homem confessa Jesus como Salvador, então ele passa a ter o privilégio que muitos não tiveram, de o Espírito Santo de Deus vir habitar dentro da sua vida. A gente é casa, é morada, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, a partir daí é que o homem vai ter condição. Muitas das vezes a gente ouve pessoas que ouvem a palavra de Deus, tem o desejo de seguir a Deus, tem o desejo de conhecer a Cristo, de herdar a vida eterna como o jovem rico, mas não tem forças. Por quê? Porque nós não temos condições de nos prepararmos para nos apresentar diante de Deus. Porque se nós tivéssemos condições de dizer assim, não, eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver pronto. Muita gente, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem isso. Mas eu digo uma coisa, se nós tivéssemos condições de nos apresentar diante de Deus, o sacrifício de Cristo teria sido vão. Nós não temos condições. Quando a gente chega, a gente está aqui na terra e ora em nome de Jesus e pede alguma coisa a Deus, não é a nós que Deus vê. Ele olha para quem? Ele olha para Cristo crucificado, que é o nosso advogado, que diz, que intercede por nós, porque é o único. A Bíblia diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então não pense que você vai pedir alguma coisa em nome de ninguém e ele vai ser feito. É Jesus que nos apresenta diante de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai reinar na sua vida, ele vai lhe dar condições através do sacrifício de Cristo, para poder você, mesmo falho, mesmo cheio de pecados, se apresentar diante dele e assim conseguir deixar o que lhe impede de herdar a vida eterna. Aquele homem, ele foi embora triste. Por quê? Porque ele não quis deixar. Ele não quis se submeter a Deus. Então ele não teve condições de herdar a vida eterna. Eu não vou dizer que ele se salvou porque eu não sei, a Bíblia não fala. Mas nós só vamos poder herdar a vida eterna se nós deixarmos Deus, ele reinar na nossa vida. E ele reinar na nossa vida porque a Bíblia diz que nós seguir a paz com todos e a santidade, né, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? A gente tem que seguir num processo. Nós não somos perfeitos. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa exatamente nas nossas fraquezas. No momento que eu tenho um defeito, que eu tenho um pecado, que eu tenho algo que eu não tenho condições de me apresentar, de me libertar daquilo, Jesus, ele chega, porque ele é quem liberta o homem do pecado. Ele é quem cura, ele é quem sara. Ele é quem dá condições do homem se levantar. Para um dia, Hebreus diz que, se eu não me engano, é Hebreus que diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. No momento que você se submete a Deus, sim, Deus, eu aceito que o Senhor reine na minha vida. Eu aceito que o Senhor me ajude. Tira os meus defeitos, as minhas falhas. Me faz uma pessoa, uma nova criatura. No momento que a gente se submete a Deus nessa situação, então o Senhor vai aperfeiçoando a nossa vida dia a dia. Porque todos nós aqui temos pecados. A nossa diferença é que nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Não sentimos mais prazer em pecar. Mas nós temos um advogado que nos defende diante de Deus. Porque quando falhamos, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas no momento que o homem se desprende do seu eu, se desprende do que ele tem de ruim, porque nós temos uma natureza que somos egoístas, queremos só saber de nós. No momento que nós nos disponibilizamos para Deus, ele reinar na nossa vida, então, Deus, ele vai aperfeiçoando. A irmã disse que já faz 11 anos que ela não bebe mais. Quantas coisas Deus tem feito na vida da irmã. Quantas coisas Deus tem feito na minha vida e na vida de cada um que está aqui. E Deus não vai fazer diferente naquele que quer se submeter a Ele. Então, até o dia do Senhor, até o dia da volta de Cristo, onde Ele vai voltar e vai levar a sua igreja para morar no céu. Então Deus vai aperfeiçoando a vida daquele que se dispõe
a querer que o Espírito Santo faça nele uma grande obra. Então, assim, a gente tem que parar, fazer uma reflexão. Senhor, se tem, como diz, se há em mim algum caminho mau, o salmista não diz assim, né? Que o Senhor, que nós nessa noite a gente se desprenda. Dê uma oportunidade para o Espírito Santo falar no nosso ouvido e dizer assim: olha, isso não me agrada. Venha que eu te ensino. Venha que eu te restauro. Venha que eu te liberto. Venha que eu te curo. Venha que eu te ajudo. Venha que eu te sustento. Aleluia. Porque se nós formos nos apresentar diante de Deus, nós não temos condições. É só através da misericórdia que está estendida, através do sacrifício de Cristo, que nós podemos chegar até o céu. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É isso que eu queria deixar para todos nós nessa noite. Amém.